Olá, antagonistas! Na semana passada, a gente já falou sobre como a internet está sendo decisiva na mudança da política. E nessa, eu vou trazer para vocês uma pesquisa exclusiva que mostra que até no norte do país, uma região que a gente pensa que não é informatizada, são as redes sociais que vão fazer a virada do jogo em 2018. E a gente está trazendo aqui para vocês um especialista em marketing político que trabalha no Brasil, que trabalha fora, é professor, é um acadêmico da área, mas também é mão na massa, meu amigo Rodrigo Gadelha, que está conversando com a gente aqui na TV Antagonista, direto de Manaus. Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, Madeleine. Bom falar aqui com vocês. Obrigada, primeiro, por ter trazido aqui para a gente no Antagonista essa pesquisa da RG Organic com exclusividade, que a gente vai divulgar aqui primeiro para os antagonistas, mostrando o seguinte: nós temos aí uma mudança que está rolando nos Estados Unidos, muito importante, que a Netflix passou a TV a cabo. Isso é um divisor de águas no que a gente vai ter adiante na vida da juventude. E a RG Organic fez essa pesquisa na região norte do país, mostrando que a moçada no Brasil já não se informa mais pelos meios tradicionais, né, Rodrigo? Sim, foi impressionante aqui, porque esse é um estudo inédito aqui no Amazonas. O que a gente levantou aqui, que, cara, TV é o terceiro maior. Primeiro, disparado, as redes sociais. E a gente fez um estudo que a margem de erro chega de 2% a 3%. A gente tem entrevistas nacionais que entrevistam 2.000 pessoas, a gente entrevistou 1.400, é só aqui. Então, o que a gente pegou o máximo possível de fidelidade do que as pessoas estão consumindo. E foi impressionante para a gente, muitos resultados de como eles consomem. A gente até te mandou um pouco uma prévia, mas a gente tem dados que a gente está cruzando e cada vez mais a gente pega mais dados impressionantes do que como as pessoas estão consumindo. Cara, disparado o celular. Aqui engraçado, as pessoas nem usam desktop. Existem muitas pessoas assim da nossa geração que tem filhos adolescentes que falam: eu fui lá e botei uma televisão no quarto do meu filho, mas ele não quer nem saber, ele pega e vê o filme no celular mesmo. Essa geração se informa, pela pesquisa que vocês fizeram, a fonte número 1 de informação é rede social, a número 2 é site. Depois é que vem todos os outros meios de informação para essa moçada. E moçada que nós estamos falando não é moçada 12 anos, é moçada até 25. Sim. E o mais impressionante é quando a gente fala de política, onde ela quer se atualizar, número 1, Facebook. Facebook. O cara quer saber as coisas pelo Facebook. Então, se a gente não está comunicando por lá da forma correta, o cara está fora. E o mais impressionante é que, aqui, pegando o Amazonas, nós temos 2 milhões de usuários ativos no Facebook. E nós temos 2 milhões e 200 eleitores aqui. Aí você vê assim, pega o número. Será que o Facebook é tão importante para uma eleição? É óbvio que é, né? Óbvio que é. E o mais frustrante ainda, a gente fez a comparação com todos os candidatos, todos eles são sofríveis. Todos eles. A forma de comunicar, a forma de envolver, investe errado, comunica errado. Então, assim, e aqui é um retrato, assim, do Brasil, porque tem muitos lugares também você vê aí, poucos caras sabem se posicionar nas redes sociais. Um cara que eu vejo que faz direito é o Romário, né, no Rio de Janeiro. Mas o resto faz muito sofrível. O que é se posicionar direito, na verdade? Porque a gente vê que, por exemplo, na mídia, uma experiência que eu tenho de ser dessa geração de antes das redes sociais e de depois das redes sociais, é que antes das redes sociais a gente era assim, jornalista sabe tudo,
celebridade, fala assim tudo bonitinho, direitinho, sem nenhum erro. A gente ia na fono para não ter sotaque, falava sem nenhum erro de concordância, sem nada, era perfeito. Hoje, você ser perfeito é um mico do caramba, porque isso soa muito falso. Todo mundo sabe que ninguém é perfeito. Se você for perfeito, é um mico. A pessoa sabe que tem alguma coisa de errado naquilo. Para o candidato, o que é se comunicar direito nas redes sociais? Porque o marketing político antigo, e antigo nós estamos falando 2014, não funciona mais. Sim. Até verdade, porque essa galera tá tudo presa, né, agora. Pois é. O que a gente fala assim do marketing político antigo e de posicionar direito? Primeiro é trocar, pô. Os caras usam as redes sociais como se fosse uma TV ou uma rádio. Ele fala e empurra a goela abaixo dos caras. Só que eles se esquecem que as pessoas também dizem o que elas querem, pô. Aí você vê um cara posta alguma coisa que não dá certo e vê uma enxurrada de comentário negativo. É isso que falta, assim. O cara não para ouvir. Aí por isso que eu dei um exemplo do Romário. Uma coisa que eu gostei do Romário, por exemplo, ele sempre põe a descrição e põe ali, para cego ver. Porque ele sabe que quando o cara entra no post pelo computador, ele não vê. Mas a descrição faz a descrição da imagem que está no post. A Mara Gabrilli também faz isso. Sim. A Mara faz. Sim, então isso é muito legal, porque o cara pensa em entregar conteúdo para toda forma, para todo tipo de pessoa. Aí a gente vê assim, a forma que ele troca. Por exemplo, tem vezes que eu vejo, a gente procura fazer em todas as eleições, a gente fez isso lá na França com o Macron, enquetes. Bota o cara para dizer o que ele quer, pô. E aí, na próxima integração com o eleitor, o cara vai falar o que eles querem ouvir, porque ele se preparou para isso. Aqui não, aqui eu faço um post bonitinho no Facebook e deixo. Aí por isso que a gente está usando a forma velha, que é comunicar e não deixar o cara falar. É isso que a gente precisa trocar, deixar a interação acontecer. Como é que você vê esse fenômeno que a gente teve na internet do Dória aqui de São Paulo? Porque hoje em dia ele usa muito as redes sociais até para dizer o que ele quer sem um filtro da imprensa, para fazer uma comunicação direta. E ele tem muita gente nas redes dele, né? Não, a questão do Dória, primeiro era a vontade de comer com a fome, né? Ele é um apresentador. Sim. Ele já tinha postura de falar. Eu lembro muito bem que no começo, quando a gente participou da campanha com ele, você dava o tom, ele escreve o roteiro. Eu já gravei com ele. Não precisa de alguém para escrever roteiro. Você fala assim, nós vamos fazer uma chamada, eu quero bem-humorada, não sei o quê. Você não precisa fazer o roteiro. Você dá uma linha e ele faz a outra. Ele é um apresentador. Então, isso é uma diferença brutal, né? Sim. Porque se você tem um cara preparado, que comunica bem e que não conhecia só o meio, e a gente começou a deixar ele a abertura para as pessoas falarem, ele ouvia, respondia, cara, e ele foi o fenômeno que é. O que acontece é, não tem mais ninguém, assim, a gente não tem visto gente com a abertura para falar e para deixar a porta de volta aberta. A gente não vê um senador aberto para o cara falar o que ele quer, ele ouvir, e ele responder nas redes sociais. Já o Dória, ele ouve, ele pega o monitoramento dele lá, ouve e vai responder nas redes sociais pro pessoal, pô. Então ele estava preparado, tinha um ecossistema para envolvimento. Hoje não tem mais as pessoas não fazem isso. Os políticos não fazem isso. Na verdade, a gente tem um conflito de gerações em que algumas pessoas não perceberam que se elas não descerem do pedestal, elas serão inevitavelmente derrubadas. Essa questão do monitoramento de redes sociais é um tabu em muitos setores. E o monitoramento é o quê? É você ouvir.
é você pegar um número e o número te contar que, às vezes, aquela sua sabedoria toda, aquele seu acúmulo de experiência, pode estar começando a ficar errado porque o mundo muda e você vai utilizar aquela sua experiência para embasar uma nova postura. Isso não era feito antes, porque a conversa, o bom papo, era mais forte do que o número, né, Rodrigo? A influência era mais forte do que o número. Hoje é número, é internet, é monitoramento de rede. Você acha que já em 2018 isso se converte em voto na urna? Na verdade, já se converte agora, né? A gente estava vendo aqui, no estudo que nós fizemos do mapa do eleitor conectado aqui no Amazonas, o candidato mais procurado no Google é o candidato que não tem presença digital, pô. Ele não tem uma fanpage. O candidato Amazonino Mendes é o cara mais procurado. Acima do Eduardo Braga, acima da Rebeca Garcia, e o cara não tem fanpage. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar refém do que os outros colocarem sobre ele. Já o Eduardo Braga é o segundo mais procurado aqui. Só que ele não tem uma inteligência de dados, porque ele não sabe nem o que falar para os caras, porque ele comunica errado, comunica... Você vê ali, a primeira coisa que as pessoas querem saber de um político é a trajetória. Segundo, quais são as propostas deles. Nenhum candidato aqui tem essas. Você vê outro candidato falando da sua trajetória, como ele construiu, como ele passou passo a passo da sua carreira, e depois mostrar quais são as propostas deles depois que ele foi eleito? Você vê algum falar? Não. Pois é. E assim, eu também não vejo o interesse em pesquisar o que as pessoas querem saber deles. Os candidatos assumem que dominam a política, os políticos assumem que dominam a política o suficiente para saber o que dizer ao povo. Só que eu acho que essa era está acabando. O povo quer ser ouvido, né? Está muito claro isso. Com certeza. Na verdade, eu concordo completamente. O povo quer ser ouvido. Só que agora a gente tem ferramentas que dá para saber o que a maioria quer saber. Eu vejo com os meus clientes, a gente monitora 24 horas por dia, pô. A gente sabe que tipo de informação, como tem que entregar, qual é a forma. Muitas pessoas, em época de eleição, é triste. Porque todo mundo grava um vídeo de 6 minutos e te manda para o WhatsApp. Cara, imagina o volume disso que vai ser no ano que vem, né? Sim. Agora, imagina o volume disso que vai ser no ano que vem. Só que é triste, cara. Eu lembro que a gente, na campanha do AES, quando a gente resolveu usar o WhatsApp, foi a primeira vez no mundo usou o WhatsApp para a política, a gente resolveu fazer disparar um vídeo para a malha que a gente tinha, que todo mundo recebia, que a gente usou muito marketing de permissão para as pessoas aceitarem a gente mandar. A gente mandou 3 dias antes da primeira eleição, do primeiro turno. E só foi esse vídeo que nós mandamos do cara. Agora eu via trilhões de pessoas mandando agora na eleição de 2016. Achava. Você vê aqui, ninguém mais baixa os vídeos, porque recebem tantos grupos de WhatsApp. Ninguém, para. Eu devo ter aqui no meu telefone aqui só 200. Ninguém mais vê, pô. Ninguém mais vê. E todo dia alguém te coloca em algum grupo, né? Não, e é a história, assim, de se criar fórmulas prontas e de você querer ter os novos grandes magos da comunicação política vendendo fórmulas prontas e verdades absolutas num mundo que você tem na comunicação agora número, interação com as pessoas, saber ouvir e humildade. É uma dinâmica nova que nós vamos ter para 2018. Você acha que isso muda o cenário e as pessoas que vão assumir o poder? Ou os grandes caciques ainda vão continuar mandando? Eles têm expertise para se amalgamar, para se moldar nesse novo cenário? Na verdade, assim, a gente vai ter uma mudança de paradigma porque o país já está vivendo. Deve cair mais alguns políticos e assim vai abrir
vai ter uma abertura para novos políticos. Agora, em termos de tecnologia, o que eu vejo é que os grandes, uma hora eles vão ter que se adaptar. Eles vão ter que se adaptar, porque eu vejo muitos deles correndo de uma forma ainda sem ser profissional, mas estão correndo. Para mercados menores, que a gente consegue a capilaridade, a entrega do digital vai ser mais perto e quem pode controlar sem ter uma estrutura de monitoramento mais forte, esses caras vão ganhar mais espaço. Por exemplo, o Amazonas aqui provavelmente vai mudar muito o perfil de quem vai ser eleito no ano que vem. Agora, para uma cidade grande como São Paulo, é mais difícil, porque o custo de monitoramento é maior. Porque o monitoramento é cobrado pelo volume de dados, do volume de dados gerado. Então, você vê assim, aqui eu tenho 2.200.000 eleitores. Em São Paulo, nós temos 9 milhões. É claro que em São Paulo é mais difícil para um político que está começando, ou um outro político que tem trabalhar com monitoramento e saber gestionar esse volume de dados. Sim. Então, uma coisa que me fez aprender muito é a minha tese de doutorado, que eu faço psicologia social. Minha tese de doutorado é: o eleitor conectado exige uma nova política, uma política baseada em ciência de dados. O que eu comecei a aprender? E, cara, tudo que a gente aprendeu até agora sobre envolvimento e sobre política está caindo por terra. Porque tudo a gente vê que uma forma de o cara se comunicar é dados. Tudo é dado. Eu te mostrei para vocês, cara, o principal é o Facebook. Aí a gente começou a enxergar, o segundo é site. Só que a diferença entre um e outro é brutal. No site, ele quer saber o que o cara está fazendo. No Facebook, ele quer enxergar a trajetória dele. Se eu souber só que o maior é o Facebook, eu vou só fazer comunicação lá e esqueço de fazer as outras. Também tem um ecossistema digital para ser comunicado. Então, a gente vai ter essa mudança de paradigma brutal. Eu vejo, assim, caras que se elegeram. Tem um cara de Mogi, chamado Caio, um vereador. Cara, ele se elegeu só fazendo ações de redes sociais, em Mogi Guaçu. E aí eu venho acompanhando o trabalho dele. Cara, um trabalho lindo de se ver, assim, bem organizado. Ele abre a comunicação para as pessoas falarem, eu vejo que eles vão acompanhando. Se você olhar, ele faz um reflexo da agenda da semana. Tudo que ele fez, ele dá um relatório para os caras. Mas não é um relatório impresso, ele grava um vídeo dizendo o que ele fez a semana inteira. E de forma atraente, de forma envolvedora e jovial. Ele põe um apresentador, que é do time dele lá, e eles falam isso. Outros casos não falam. Qual é o outro cara que dá o retorno para a sociedade, para os seus eleitores, do que ele está fazendo? Esse cara vai chegar, se ele continuar do jeito que ele está, ele vai chegar longe. Enfim, a gente está aí vivendo um momento de virada histórica pela comunicação, estamos fazendo parte disso, e eu trouxe para vocês aqui no Antagonista um estudioso do assunto, Rodrigo Gadelha, com essa pesquisa exclusiva que você vai ver também no nosso site, no www.antagonista.com. Rodrigo, valeu muito a participação aqui na TV Antagonista, muito obrigada pela sua participação, um abraço. Um abraço, obrigado.